Caitai as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Caitai as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta celebração eucarística. Esta missa de hoje será celebrada pelas almas de Roberta Ferreira, José Branco, Maria José Vieira Mendonça, Maria Machado, Irene Ribeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Vamos agora, neste momento, reconhecermos os nossos pecados para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que no vosso amor infinito acumulais de bens os que vos imploram, muito além de seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentados. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: vós dizeis, a maneira de proceder do Senhor não é justa. Escutai, casa de Israel, será a minha maneira de proceder que não é justa? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida.
Se abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há de viver e não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador, em vós espero, Senhor, sempre. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Não recordeis as minhas faltas e os pecados da minha juventude. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. O Senhor é bom e reto, ensina o caminho aos pecadores, orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma comunhão no Espírito, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade nem por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tendo em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz.
Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Aleluia. As minhas ovelhas e ouvem a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço-as e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos anuncio o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: eu vou, Senhor. Mas de fato não foi. Qual dos 2 fez a vontade ao Pai? Eles responderam-lhe: o primeiro. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem ouvistes, não vos arrependestes, acreditando nele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum, e o Evangelho de Mateus, que nós estamos refletindo aos domingos, está também chegando ao seu fim, porque assim como o ano litúrgico começa a ir para o fim, o Evangelho também vai chegando ao fim. E hoje nós estamos lendo e escutando esta passagem que está no capítulo 21 de São Mateus. E Jesus agora começa a contar algumas parábolas do reino de Deus para aqueles que têm uma profunda rejeição a Ele. Aqui no Evangelho, Jesus apenas chegou em Jerusalém. Nós celebramos na Semana Santa, no domingo de Ramos, o dia que Jesus triunfalmente entrou em Jerusalém. E naquele dia, as pessoas estiveram a acolhê-lo com ramos de oliveira e com todos os ramos de palmeiras, para
que Jesus pudesse ter aquela entrada triunfal em Jerusalém. Exatamente depois daquele episódio, Jesus então agora está falando com os anciãos do povo, porque eles começam a dizer a Jesus: qual é a autoridade que você tem para fazer isto que você está fazendo? O que é que Jesus está fazendo? O que ele fez? Ele foi no templo, virou a mesa dos vendilhões, expulsou a todos do templo e curou pessoas dentro do templo de Jerusalém. Então, aqueles que tinham o poder do templo, aqueles que julgavam ser donos do templo, eles perguntaram para Jesus: qual é a autoridade que você tem para fazer isto que você está fazendo aqui neste templo? É para dizer assim: este templo é nosso, você não tem direito de chegar aqui e começar a fazer isto que você faz, curar pessoas, virar a mesa daqueles que estão vendendo aqui no templo. Ou seja, você não manda nada aqui. É mais ou menos assim, não é? Algumas igrejas, quando um padre chega novo na igreja e começa a fazer alguma coisa na igreja, as pessoas que estão ali há muitos anos, eles começam a dizer assim: o que este padre está pensando? Ele chegou aqui esses dias e agora começa a mudar as coisas da nossa igreja, começa a fazer isto, começa a fazer aquilo. Quem ele pensa que ele é? É a mesma coisa. Não, isto não é aqui nesta igreja nunca aconteceu isto aqui, não é nesta igreja. Mas algumas igrejas, as pessoas mais velhas, aqueles que julgam ser os donos, eles dizem: por que esse padre está fazendo isso? Nós nunca tivemos isto não é coisa que nós fazemos, não é o nosso costume. Como é que ele muda tudo? É o que fizeram com Jesus no templo. O Evangelho não está falando disso, porque o Evangelho está um pouco mais adiante. Mas, se vocês quiserem, quando chegarem em casa, pega a Bíblia e leia o capítulo 21 desde o começo, que vocês vão ver. Até que Jesus faz uma pergunta, não está aqui no Evangelho. Jesus pergunta assim: vou fazer uma pergunta a vocês. João Batista, quando fez as coisas que ele fez em nome de quem? Em nome de Deus ou em nome de quem que foi? Ou em nome dele mesmo? Eles pensaram: se a gente disser que foi em nome de Deus, ele vai perguntar: por que vocês não ouviram ele? Se a gente disser que não foi em nome de Deus, esse povo que gosta de João Batista vai ficar contra a gente. Então o que Jesus fez, meus irmãos? Pôs aqueles que se julgavam os donos do templo como alguém que estava, digamos assim, num ponto que eles não tinham uma saída. Eles não podiam responder nada. Eles disseram: nós não sabemos. Aí Jesus então contou essa parábola. Então eu vou perguntar uma coisa a vocês: qual é a sua opinião? Um homem tem 2 filhos. Um, ele diz: vai trabalhar na minha vinha. Ele diz: não, eu não vou. Não é? Aí depois ele foi. Ele disse ao outro: vai trabalhar na minha vinha. Ele diz: ok, eu vou. Mas não foi. Veja bem, Jesus de novo faz uma pergunta difícil a eles: quem é que fez a vontade de Deus? O primeiro, ou melhor, quem é que fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? Logo disseram: foi aquele que disse que não queria, mas depois foi. Esse é que fez a vontade do Pai. Aí Jesus diz então: veja bem, João Batista veio, pregou, vocês rejeitaram, não quiseram João. E mesmo depois que vocês viram que João estava certo, vocês não mudaram a vida, continuam do mesmo jeito. As prostitutas ou as mulheres de má vida, os cobradores de impostos, para aqueles que João não estava pregando, ouviram o que João disse e o seguiram. Então eles são melhores do que vocês? Essa é a resposta de Jesus. Porque vocês são aqueles para os quais ele veio pregar
e vocês não quiseram. Aqueles para os quais não foi enviado o Filho de Deus, aqueles são os quais aceitam. É isso que ele está dizendo àquelas pessoas, dizendo a eles assim: vocês não mudam de vida, nem com João, e não mudaram, nem comigo, e não vão mudar. Porque é neste episódio depois que vão procurar Jesus para matá-lo. Uma coisa muito simples para nós entendermos isto, meus irmãos, é isto: Deus tem uma paciência muito grande com cada um de nós. Muitas vezes nós somos o filho ou seja, nós somos o filho que veio em segundo, aquele que disse: eu vou trabalhar na vinha, e não foi. Porque Deus sabe que a conversão, ela virá, um dia ou outro a conversão vem, e a paciência de Deus é esta: Ele espera pela nossa conversão. Nós, de uma certa forma, vamos dizer assim, nós estamos convertidos, estamos em parte, porque muitas vezes também nós escutamos a palavra, mas a palavra não entra em nós. É o filho que diz: eu vou, e não foi. Nós escutamos o que o nosso pai e a nossa mãe têm para nos dizer. E vocês têm filhos, vocês sabem disto, que muitas vezes vocês dizem alguma coisa aos filhos de vocês, eles, para agradar vocês, eles dizem: ah, sim, eu vou fazer, mas nunca faz, porque eles só estão escutando a palavra de vocês, mas eles não estão pondo aquela palavra no coração. Então, o que Jesus fala no Evangelho é isto: não é somente escutar, mas a palavra tem que entrar na vida, porque se a palavra não entrar na vida, a vida não muda. Mas isto é para todos, meus irmãos, para todos nós. Nós, em parte, eu disse, temos uma conversão a Deus, mas se olharmos bem no fundo do nosso coração, falta alguma coisa para ser mudado, falta alguma coisa para ser transformado, porque nós escutamos a palavra com os ouvidos, e a palavra fica somente nos ouvidos, ela não desce ao coração, e então nós, o que acontece? Agimos como aquele filho que disse: eu vou trabalhar, meu pai, na sua vinha, mas nunca foi. A vinha de Deus é o reino, e nesta vinha todos nós somos trabalhadores, meus irmãos. Todos nós somos convidados a fazer alguma coisa. O fato é que Deus continua tendo paciência para conosco, e Ele nos ajuda aos poucos a fazer essa conversão. A coisa mais importante é sempre ter os ouvidos abertos para escutar. Na nossa igreja, infelizmente, há muitas pessoas que não têm os ouvidos abertos para escutar. Por exemplo, vamos fazer um exemplo muito fácil, uma comparação. Nós tivemos em agosto 32 crianças que fizeram primeira comunhão aqui nessa igreja. Pergunte a mim: quantas daquelas crianças os seus pais trazem para a igreja? Eu vou contar nos dedos. 5 crianças. Eu sei quem são elas, e eu vejo elas na missa de vez em quando. 5 crianças. Nós batizamos, depois dessa pandemia, depois que começamos a batizar, talvez já fizemos aqui uns 10 batizados. Perguntem para mim: quantos daqueles pais que batizaram as suas crianças voltaram aqui nessa igreja? Nenhum. Isso significa o quê? Que todos são aqueles filhos de Deus que dizem: eu vou trabalhar na vinha, nunca mais foram. É a mesma coisa que, eu posso dizer assim, aqueles que vêm aqui e dizem: padre, nós vamos sim educar os filhos na fé, nós vamos sim educar os filhos na lei de Deus. É tudo mentira, é tudo mentira. E eu sei que eles estão mentindo, porque o padre, nenhum padre neste mundo é um tolo. Nós sabemos que as pessoas mentem, nós sabemos que as pessoas não são honestas em relação à fé, nós sabemos que as pessoas não fazem aquilo que elas dizem, nós sabemos que elas não cumprem aquilo que elas prometem. É isso.
quarta-feira, vamos ter a preparação para mais 5 casais que querem batizar os filhos. Eu vou vir aqui, vou dizer a eles: vocês têm que se comprometer com isto, senão eu não posso batizar os filhos de vocês. Eles vão dizer: sim, nós vamos nos comprometer. Tudo mentira. Não vão. A gente sabe disso. E eu falo isso até fazendo um pouco de sarcasmo, porque, meus irmãos, é claro que, como padre, a minha missão é dar os sacramentos, e eu fico muito contente em dar os sacramentos, mas, na verdade, nós não mudamos a vida das pessoas. Eu já disse isso várias vezes. Um pai não muda mais a vida de um filho que está crescido. Então, muitas vezes, nós queremos que ele mude a vida, nós queremos que ele tenha a mesma fé que a gente tem. Ele não vai ter, não com o seu esforço, infelizmente não, porque na verdade quem muda essa história é somente Deus. Então o que nós fazemos? Nós simplesmente fazemos a nossa parte, nós contribuímos, nós fazemos o que temos que fazer e tentamos ajudá-los. Se eles vão fazer, isso é lá com eles, porque a semente tem que ser sempre semeada. E como eu disse, Deus, como tem paciência, um dia, talvez nós não vamos estar mais aqui, certamente, um dia as coisas podem ser mudadas, mas isso pertence ao desígnio misterioso de Deus que nós não conhecemos. Então, nesse sentido, ao ouvirmos esta parábola, vamos nós também, meus irmãos, pedir que o Senhor nos ajude não somente a ouvir a sua palavra, mas que Ele nos ajude a pôr a sua palavra no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, oremos pelos filhos que dizem sim e por aqueles que não sabem dizer não ao convite para trabalharem na vinha, e supliquemos todos juntos: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelos bispos que nos confirmam na fé, pelos presbíteros e diáconos que nos servem e por todos os discípulos de Cristo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que procuram agradar a Deus, pelos pecadores que se afastam do mal e pelos justos que deixam de ser bons, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens seguros de si próprios, por aqueles que reconhecem a sua fragilidade e por todos os que se levantam quando caem, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas não têm trabalho, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Assembleia do domingo,
pelos seus membros mais ativos e fiéis e pelos que se recusam a servir a comunidade. Oremos ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos que na vossa imensa bondade acolha os nossos pedidos, aqueles que nós expressamos através da nossa oração e aqueles que estão no íntimo do nosso coração. Pedimos isto por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Sentados. Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por esses sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados, e com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores. Porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que Elias será entregue, tomou o pão, deu graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa igreja, e vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, estejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente para alcançarmos a vida eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Isabel e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente aos preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, de todos os que morreram na vossa amizade, de maneira especial aqueles pelos quais estamos rezando nesta celebração. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles na vossa glória eternamente. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
guiados pelo Espírito de Deus e obedientes à palavra do Santo Evangelho, nós rezamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós São Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a união. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Demos a paz uns aos outros no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Felizes aqueles que são convidados para a ceia do Senhor. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pai nosso que estás no céu, sempre louvado sejais pela Santa Eucaristia, pão divino que nos dás. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja com o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Vai a nós o vosso reino, enchei-nos da vossa luz, pela Santa Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja com o sol de cada dia, como o sol de cada dia, na terra como no céu.
seja a divina Eucaristia que ilumine a Santa Igreja com o sol de cada dia, com o sol de cada dia. Senhor, meu bom Jesus crucificado, na cruz que meu pecado preparou, mas quem não há de amar Jesus amado, a quem tão sem medida nos amou. Oh, meu bom Jesus, amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos oramos todo nosso amor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nesses sacramentos saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados um instante. Alguma coisa está acontecendo de errado hoje. Vocês viram que eu saí daqui várias vezes. Não sei o que está acontecendo, mas primeiro o meu microfone não funcionava de maneira alguma. Fui lá dentro, liguei este, pus aqui, agora esse voltou a funcionar. Não sei o que está acontecendo. De fato, alguma coisa estranha está acontecendo, não sei o que é. Em todo caso, veja bem, hoje nós vamos ter a missa dedicada ao Senhor Santo Cristo, a 1h da tarde. Eu sei que vocês estão aqui agora nessa missa, talvez não virão naquela missa, não há problema. A missa será transmitida, como esta missa agora está sendo transmitida online, vai ser transmitida, vocês podem assistir de casa se quiserem. E depois, se quiserem também, às 2h, se não vier a missa, o Santo Cristo vai sair à porta da igreja, e nós vamos ter à porta da igreja uma cerimônia curta, mas uma cerimônia com a imagem do Senhor Santo Cristo. Se tiver alguém que tenha alguma promessa, então venha à missa e esteja naquele momento que a imagem vai sair fora, e assim fica também cumprida a promessa. Nós vamos fazer a bênção do Santíssimo Sacramento para concluir a cerimônia do lado de fora. A banda Santa Isabel vai tocar alguma música também para trazer-nos um pouco de alegria, e desta forma nós não vamos interromper essa tradição em torno ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, que nesta paróquia é uma tradição de 102 anos. A primeira
procissão do Senhor Santo Cristo na nossa paróquia de Bristol foi em maio de 1918. Então, nós não vamos interromper isto, mesmo que não vamos fazer a procissão. Então, esta missa especial ao Senhor Santo Cristo é também para que nós agradeçamos a Ele, agradeçamos a Ele todas as graças que Ele tem dado à nossa paróquia e aos seus paroquianos. Então, esta é uma programação para esta tarde. Também está havendo venda de malaçadas e vai ter venda de sanduíches a partir do meio-dia. Eu sei que vocês gostam dessas coisas, vocês gostam de malaçadas, vocês gostam de sanduíches. Eu estou vendo aqui na cara de vocês, todos vocês gostam, não é? Então, vocês podem comprar alguma coisa, que assim vocês ajudam a igreja. Veja bem, esta gente que está trabalhando aí, trabalharam ontem das 3 da tarde, mas teve os preparativos antes, das 3 da tarde até talvez mais que 10 horas da noite, retomaram o trabalho 2 horas da manhã, estão até agora e vão ficar o dia todo. Então, quando a gente não pode trabalhar mais, porque temos também os nossos problemas, então a maneira de a gente valorizar o trabalho dos outros é fazendo com que alguma coisa que eles estão preparando venha para nós. E nós fazemos isto, é claro, não é? Participando, comprando alguma coisa também. Então, desde já, eles não estão aqui na missa, mas eu agradeço a todas as pessoas que estão trabalhando duramente para esta igreja, para esta tradição de fé e também para cada um de nós. Aqui ninguém trabalha para si mesmo, nós sempre trabalhamos uns para os outros. Isso é uma comunidade. Na comunidade, todos trabalham para a comunidade, para o bem comum. E é isso que essas pessoas estão fazendo, trabalhando para o bem comum. Cada um fazendo aquilo que sabe fazer, não é? Então, trabalhamos todos. Então, eu agradeço a todas as pessoas e peço a vocês que participem disto também, porque tudo isto vai ser revertido à nossa igreja. Eu já disse na carta que eu mandei a vocês que os fundos dessas festas desse ano serão todos aplicados nas reformas da igreja. Isso eu falei e isso vai ser feito. Tudo vai ser aplicado na reforma da igreja. Não vai ser esse ano porque não dá tempo, mas por mim já fazia esse ano. Mas para o ano nós temos outros projetos. E esses projetos nós vamos cumprir. Não sozinhos, com vocês participando. Então, esses fundos todos vai ser todos revertidos em favor da igreja. Vou mostrar a vocês onde vai estar o dinheiro. Já mostrei a vocês que o dinheiro do ano passado da festa está aqui embaixo, no basement da igreja. Está ali. Quem tiver curiosidade, pode ir lá e pode olhar. Não há problema nenhum. Está ali. Os fundos do ano passado das festas estão aqui, no basement da igreja. Ou seja, veio o dinheiro e a obra está ali. E é isso que vai acontecer para o ano. O dinheiro vai vir dessas festas e vamos mostrar aonde ele vai estar o ano que vem. Isso é palavra do Padre. Eu que estou dando essa palavra. E se não for assim, para o ano que vocês me digam: Padre, o senhor não falou a verdade, pode me dizer. Não vou ficar ofendido. Se tiver errado o que eu estou dizendo, pode me dizer. Eu não tenho problema de conversar com ninguém, e vocês sabem bem disso, que a gente conversa sobre tudo o que vocês quiserem. Então eu agradeço a colaboração de todos e a colaboração de cada um de vocês também. Fiquemos em pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e convosco permaneça para sempre. Irmãos e irmãs, vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana.
aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, eis-me aqui, Senhor.